Olá, eu sou o Cãozinho Filé do canal A Fé Movendo Montanhas. Como o vídeo de hoje é sobre o que acontece quando os pets morrem e o que a Bíblia diz sobre isso, nada melhor de ser narrado por mim. Então vamos lá. Você já se perguntou o que acontece com nossos amados pets quando eles morrem? Será que eles também têm um lugar especial reservado no céu? E o que a Bíblia realmente diz sobre os animais na eternidade? No vídeo de hoje, vamos explorar as Escrituras e descobrir juntos se nossos companheiros de quatro patas estarão conosco na vida eterna. Se você quer respostas sobre o destino dos animais, segundo a fé cristã, continue assistindo e venha desvendar esse mistério com A Fé Movendo Montanhas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muitos de nós já sentimos tristeza ao perder um animal de estimação que consideramos parte da família. Para aliviar essa tristeza, muitas vezes nos perguntamos onde eles estão agora. Será que os veremos novamente? Os cachorros vão para o céu? Quando você pensa no céu, o que vem à sua mente? Talvez você imagine ruas de ouro e Jesus bem diante de você. Talvez pense em reencontrar familiares que já partiram. Ou se lembre da promessa de Apocalipse 21:4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Independentemente do que imaginamos, nossa visão do céu é limitada, pois estamos tentando entender algo que é completamente relacionado a Deus. Mesmo nossas melhores ideias sobre a alegria no céu não podem se comparar ao que realmente será. Deus criou os cachorros e todos os animais com um bom propósito. Nos dias 5 e 6 da criação, Deus fez todos os animais. No quinto dia, Ele criou os animais marinhos e as aves e disse que eram bons. No sexto dia, Ele criou os animais terrestres e os seres humanos. Isso pode indicar o laço especial que as pessoas têm com os animais que compartilham a terra com elas. Embora não possamos ter certeza, parece provável que Deus pretendia que os humanos cuidassem dos animais. Os animais são um presente e uma responsabilidade para nós, mas não são iguais aos humanos aos olhos de Deus. Gosto muito do que o reverendo Billy Graham disse sobre seu cachorro no céu. Acredito que Deus preparou tudo para nossa felicidade perfeita. E se for preciso que meu cachorro esteja lá, acredito que ele estará. Em duas descrições diferentes do novo céu e da nova terra, a Bíblia menciona a presença de animais. Isaías 11:6 diz: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A Bíblia fala de relacionamentos pacíficos entre diferentes animais, e essa ideia é repetida em mais 3 versículos, além de Isaías 65:25. Embora não haja menção específica a cães ou gatos, a presença de animais sugere que poderemos vê-los no céu também. Aqui, a nossa exploração do que a Bíblia diz sobre o céu se encontra com o primeiro ponto importante que discutimos. O céu é melhor do que podemos imaginar. Por causa da alegria e do amor que os animais trazem para nossas vidas, é possível que Deus os inclua em nossa vida eterna. Não saberemos com certeza se nossos cachorros estarão no céu até chegarmos lá, mas podemos confiar que, estejam eles lá ou não sentiremos tristeza ou vazio. A presença de Deus nos encherá de felicidade. Amamos nossos pets, como cães, gatos, pássaros e outros, e muitas vezes os vemos como parte da nossa família. Recentemente, a ideia de que os pets vão para o céu ganhou mais atenção quando o Papa Francisco foi incorretamente citado dizendo: o paraíso está aberto a todas as criaturas de Deus. Na verdade, foi o Papa Paulo IV quem disse algo semelhante muitos anos antes. Então a grande pergunta continua: nossos cães vão para o céu quando morrem? Primeiro devemos lembrar que Deus criou tudo para a sua alegria e glória, incluindo os animais. As pessoas, em particular, foram feitas para glorificar a Deus. A Bíblia nos diz que até o sol, a lua e as estrelas louvam a Deus. Embora não possam louvá-lo como nós, eles o honram ao brilhar intensamente. Quando tudo faz o que Deus criou para fazer, dá glória ao seu Criador. Embora toda a criação de Deus seja para a sua glória e prazer, somente os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Animais e humanos foram feitos do mesmo pó e compartilham o mesmo fôlego de vida. No entanto, Deus criou homens e mulheres à sua própria imagem e deu-lhes a tarefa importante de cuidar, proteger e desfrutar de toda a sua criação. Os humanos, devido à sua capacidade de raciocínio, são capazes de tomar decisões inteligentes e morais, algo que os animais não fazem. De acordo com essa visão,
Deus não criou os animais com a capacidade de escolher entre o certo e o errado, nem de aceitar ou rejeitar a salvação. Apenas os seres humanos receberam essa habilidade única de raciocinar. Em todo o mundo, há muitas cidades bonitas, mas ainda não encontramos uma cidade que apreciemos mais do que aquela para onde voltamos no fim da nossa jornada. 11 vezes, nos capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse, encontramos a palavra cidade. É um lugar onde Deus e seu povo viverão juntos. Não é uma figura de linguagem, mas uma referência a um lugar físico real. E como estaremos em nossos corpos fisicamente ressuscitados, quando vivermos nessa cidade, precisaremos de uma cidade física para viver. Não é um lugar de sonhos ou uma ideia abstrata. É um lugar real, a Nova Jerusalém. Isso não deveria nos surpreender, pois o desejo por uma cidade existe desde os tempos de Abraão. Em Hebreus 11, lemos que Abraão procurava uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. E os cristãos hebreus foram instruídos em Hebreus 12 a se aproximarem do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Paulo menciona essa cidade em sua carta aos Gálatas, chamando-a de Jerusalém de cima. E em Apocalipse 3:12, ela é referida como a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade que está no céu. Apocalipse 21:2 diz: E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Lemos em Apocalipse 21:2 que essa cidade santa foi preparada e desceu do céu de Deus. A frase preparada implica que a Nova Jerusalém já estava completa nesse momento. João não diz que viu a Nova Jerusalém sendo criada, mas sim que a viu descendo do céu. E como Deus habita no terceiro céu, como já aprendemos, podemos concluir que Ele está preparando essa cidade no terceiro céu, para eventualmente se tornar a capital do céu e a morada final de seus filhos. A Apocalipse 3:12 reafirma isso. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Agora imagine por um momento. Um dia a cidade que Deus está construindo no terceiro céu vai descer. Durante o milênio ela pairará sobre a terra e depois no estado eterno ela repousará sobre o solo, sendo a cidade mais incrível que alguém já imaginou. É sobre essa cidade que o Senhor Jesus estava falando quando disse aos seus discípulos: Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:2-3. O que o Senhor Jesus está fazendo agora? Ele está trabalhando em nosso lugar. Algumas pessoas chamam de mansão, mas chame como quiser. É parte daquele futuro que Deus preparou e que está em construção agora. Quando tudo estiver pronto e for a hora certa, aprenderemos como tudo isso acontecerá. Vamos caminhar pelos portões de pérolas, e ao fazê-lo, seremos lembrados de que a única razão pela qual estamos ali é por causa do sofrimento e da dor do Senhor Jesus, que pagou o preço para que fôssemos redimidos. Então é uma cidade santa com portões de pérolas. Além disso, a Bíblia nos diz que os fundamentos da cidade são feitos de pedras preciosas. Para aqueles de nós que querem estar com nossos amigos animais para sempre, há boas notícias. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles há, dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Apocalipse 5:13. Muitas passagens indicam que os animais têm almas. Em Eclesiastes 3:18-21, lemos: Eu disse em meu coração quanto à condição dos filhos dos homens: Deus os prova, para que vejam que são por si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens sobe para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Mesmo toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, como nos é dito em Romanos 8:19-21. O Salmo 36:6 nos lembra que tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos são um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas o homem e o animal.
A Bíblia também nos diz que a aliança de Deus é com toda a sua criação, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Salmo 50, 10, 11. E naquele dia farei aliança em favor de Israel com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, para que todos vivam em paz e segurança. Oséias 2:18. A Bíblia nos diz várias vezes que todos os animais da terra louvam ao Senhor. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, 6. Agora pergunte aos animais e eles te ensinarão. Pergunte às aves do céu e elas te contarão. Ou fala com a terra e ela te ensinará. E os peixes do mar te declararão. Quem entre todos esses não reconhece que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a alma de todos os seres viventes e o espírito de toda a humanidade. Jó 12, 7, 10. Que o céu e a terra o louvem, os mares e tudo o que nele se move. Salmo 69, 34. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Vocês que descem ao mar e tudo o que nele existe, as ilhas e seus habitantes. Isaías 42, 10. Muitos líderes cristãos também abordaram a questão do que acontece com os animais após a morte. John Wesley, fundador do metodismo, ensinou que as pessoas são guardiãs da criação de Deus e devem cuidar dela. Quando as pessoas falham em proteger o que Deus criou perfeitamente, pecam contra ele. Por causa disso, a dor e o sofrimento entraram no mundo, e os animais também tiveram que sofrer. A relação próxima que Deus criou foi quebrada, levando os seres humanos a serem cruéis com os animais. Wesley acreditava que um dia Deus criaria um novo mundo onde os animais seriam restaurados à sua beleza original. Martinho Lutero, fundador da Igreja Luterana, concordava com Wesley. Ele dizia que no paraíso havia perfeita harmonia entre as pessoas e os animais, e que um dia essa harmonia voltaria e toda a criação seria renovada com Cristo. Em seu livro Heaven e Céu, Randy Alcorn escreve que animais como cavalos, gatos, cães, veados, golfinhos e até esquilos se beneficiarão da morte e ressurreição de Cristo. Ele acredita que, como Deus criou esses animais e os ama, podemos esperar vê-los novamente na nova terra. A Bíblia nos diz que Deus fez os animais, os abençoou e disse que eram bons. Um dia esses animais farão parte de seu reino perfeito. É importante lembrar que Deus não vê os animais de forma diferente. Algumas pessoas podem imaginar que seus cães e gatos estarão no céu, mas não o frango que comeram no jantar. Outros podem imaginar um céu com pombas e elefantes, mas não com o pequeno rato que eles prenderam. No entanto, não cabe a nós decidir quem estará lá. Essa escolha é de Deus e sua mensagem é clara. A Bíblia não diz diretamente se os animais ou pets têm almas, ou se estarão no céu, mas podemos olhar para alguns ensinamentos bíblicos para ajudar a entender. A Bíblia nos diz que tanto os seres humanos, Gênesis 2:7, quanto os animais, Gênesis 1:30, 6:17, 7:15 e 22, têm o fôlego de vida. Isso significa que ambos são seres vivos. A grande diferença é que as pessoas são feitas à imagem de Deus, Gênesis 1:26, 27, enquanto os animais não são. Ser feito à imagem de Deus significa que os seres humanos podem ser espirituais. Eles têm pensamentos, sentimentos e escolhas, e parte deles continua a existir após a morte. Se os animais ou pets têm uma alma ou espírito, isso seria diferente e menor do que o dos seres humanos. Isso pode significar que as almas ou espíritos dos animais não continuam a existir após a morte. Outra coisa a se considerar ao pensar se os pets estarão no céu é que os animais fazem parte da criação de Deus. Em Gênesis, Deus criou os animais e disse que eram bons, Gênesis 1:25. Portanto, faz sentido que possa haver pets e animais na nova terra, Apocalipse 21:1. Podemos ter certeza de que haverá animais durante o reino milenar também, Isaías 11:6, 65:25. Não podemos afirmar com certeza se alguns desses animais serão os mesmos que tivemos na terra, mas sabemos que Deus é justo e quando chegarmos ao céu, concordaremos com a decisão dele sobre essa questão, seja qual for. Nos dias atuais, ter pets é algo muito comum. Muitas famílias têm cães, gatos, hamsters, tartarugas, peixes, chinchilas, calopsitas ou gecos.
Algumas pessoas até mantêm pets incomuns, como pitons albinas ou baratas silvadoras. A Bíblia não fala especificamente sobre ter animais de estimação. O exemplo mais próximo vem de uma história contada por Natã, onde um homem pobre tinha apenas uma pequena cordeira. Essa cordeira era especial para ele. Ele a criava e ela cresceu com sua família. Ela comia junto com ele, bebia de sua xícara e até dormia em seus braços. Para ele, ela era como uma filha. 2 Samuel 12:3. Podemos aprender muito sobre pets, olhando para o que a Bíblia diz sobre outros assuntos. Se Deus cuida dos animais, nós também devemos cuidar. O amor de Deus pelos animais nos ajuda a entender por que gostamos tanto de ter pets. Deus fez o ser humano à sua imagem. Gênesis 1:27. E isso significa que compartilhamos da sua natureza, que inclui cuidar dos animais. Desde o início, Deus abençoou as pessoas e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Gênesis 1:28. Quando uma criança cuida de um aquário, por exemplo, ela reflete a natureza de Deus de uma forma especial. O aquário é como um pequeno mundo. A criança cria um lar seguro para os peixes, mantém a água limpa e os alimenta. Os peixes dependem da criança para tudo, assim como toda a criação depende de Deus. Portanto, ter um pet é uma grande responsabilidade, pois reflete o amor do Criador e mostra o cuidado por uma parte da sua criação. Muitos pais adotam um pet para ajudar seus filhos a aprenderem sobre responsabilidade e valores. Essa é uma lição que podemos encontrar na Bíblia. Os pets também trazem amizade, diversão e amor incondicional. É por isso que vemos pets visitando hospitais e casas de repouso, espalhando alegria para pessoas que precisam. Qualquer animal que nos ajude a mostrar amor é algo maravilhoso. Vamos olhar para o versículo 18 e novamente para o versículo 21 de Apocalipse 21. A muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. No versículo 21 lemos: Os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão era feito de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Tente imaginar isso por um momento. Você consegue visualizar essa cidade enquanto se aproxima? Vê a cidade de longe, o ouro por fora, as pedras preciosas nas fundações e essa bela luz que emana de dentro da cidade, vinda do trono de Deus. Essa é a Nova Jerusalém descrita nas Escrituras. Ela é o cumprimento da profecia de Isaías 60:19, que diz: O sol nunca mais será a tua luz durante o dia, nem a lua te iluminará com seu brilho, mas o Senhor será para ti uma luz eterna, e o teu Deus será a tua glória. Quando a Bíblia diz que essa cidade reflete luz, não é por causa de uma combustão material ou de algum combustível sendo consumido. A luz vem do próprio Cordeiro, que é a luz do mundo, e naquele momento ele será a luz da cidade. Não é à toa que Paulo descreveu o nosso futuro de forma tão grandiosa. Em 1 Coríntios 2:9 ele disse: Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora que começamos a entender a descrição da Nova Jerusalém, é importante notar que esta cidade será o lugar onde os salvos viverão com Deus para sempre. E, embora não saibamos todos os detalhes sobre como será, as Escrituras nos dão vislumbres da sua grandeza e beleza, como as ruas de ouro e os portões de pérola. Além disso, as Escrituras nos dizem que haverá uma harmonia restaurada entre todas as criaturas. Para aqueles que desejam estar com seus animais de estimação para sempre, esse futuro oferece esperança. Embora a Bíblia não declare claramente se os pets irão para o céu, ela deixa claro que Deus se preocupa com toda a sua criação e que os animais têm um papel especial em sua obra. Isso nos dá motivos para acreditar que na nova terra, os animais podem estar presentes ao nosso lado. Portanto, ao imaginarmos como será o céu, podemos confiar que será um lugar de paz, alegria e perfeita harmonia, onde a presença de Deus preencherá todos os espaços e eliminará qualquer dor ou tristeza. Se nossos pets estarão lá ou não, podemos ter certeza de que, de alguma forma, tudo será exatamente como deveria ser. Muitos líderes cristãos ao longo da história acreditaram que na nova criação, os animais estarão presentes. Eles argumentam que, assim como a humanidade, os animais também fazem parte da criação de Deus e, portanto, seriam incluídos na restauração final. John Wesley, Martinho Lutero e outros teólogos sustentavam que, quando o pecado entrou no mundo, ele não afetou apenas os seres humanos, mas toda a criação, incluindo os animais. Wesley, em particular, ensinava que o sofrimento
sofrimento dos animais é resultado da queda do homem, mas que na nova criação, eles seriam restaurados à sua beleza e paz originais. Ele acreditava que a harmonia entre os seres humanos e os animais, que foi quebrada no Jardim do Éden, seria restaurada. Martinho Lutero concordava com essa visão e afirmava que no paraíso original havia uma perfeita comunhão entre as pessoas e os animais. Ele também acreditava que essa comunhão seria restaurada na nova terra, quando Cristo renovasse todas as coisas. Randy Alcorn, em seu livro Heaven, o Céu, escreve que acredita que os animais que amamos, como cães, gatos, cavalos e outros, poderão estar conosco na nova terra. Ele argumenta que, se Deus criou esses animais e os ama, é razoável esperar que eles se beneficiem da obra redentora de Cristo. Afinal, Deus criou os animais, os abençoou e declarou que eram bons. Outro ponto importante a ser considerado é que a Bíblia nos ensina que Deus tem uma aliança com toda a sua criação, não apenas com os seres humanos. Em Gênesis, vemos que Deus faz uma aliança com Noé após o dilúvio, e essa aliança inclui não apenas a humanidade, mas também todos os animais. Em Oséias 2:18, Deus promete uma aliança de paz que inclui os animais do campo, as aves do céu e os répteis da terra. Portanto, podemos acreditar que, assim como os seres humanos, os animais também fazem parte do plano de redenção de Deus. Mesmo que a Bíblia não nos diga explicitamente se nossos pets estarão conosco no céu, ela nos dá razões para ter esperança de que eles estarão incluídos na restauração final de todas as coisas. Além disso, é importante lembrar que, independentemente de os pets estarem no céu ou não, Deus nos prometeu uma alegria completa e perfeita. A presença de Deus será suficiente para preencher todas as nossas necessidades e desejos, e não haverá espaço para tristeza ou perda. Assim, podemos confiar que o céu será um lugar de perfeita felicidade, onde estaremos completamente satisfeitos na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que tanto os seres humanos quanto os animais têm o fôlego de vida, mas que há uma diferença fundamental entre eles. Os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Ser feito à imagem de Deus implica que os seres humanos possuem a capacidade de raciocínio, moralidade e espiritualidade. Isso significa que os humanos têm uma alma que vive além da morte, enquanto os animais, embora dotados de vida, podem não ter o mesmo tipo de alma. No entanto, isso não diminui a importância dos animais aos olhos de Deus. A criação de Deus é boa e perfeita, e os animais desempenham um papel importante no seu plano. Eles foram criados para viver em harmonia com os seres humanos, e embora essa harmonia tenha sido prejudicada pelo pecado, a promessa da restauração final inclui toda a criação. Em Romanos 8:19-21, Paulo escreve: "A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi submetida à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada da escravidão da decadência para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus." Esse trecho nos lembra que toda a criação de Deus, incluindo os animais, aguarda a redenção. Assim, a restauração não é apenas para os seres humanos, mas também para o mundo natural, incluindo os animais. Em outras passagens bíblicas, vemos que Deus tem um cuidado especial pelos animais. No Salmo 50:10-11, Deus diz: "Pois todos os animais da floresta são meus, e o gado aos milhares sobre as colinas. Conheço todas as aves dos montes, e todos os animais do campo são meus." Isso demonstra o quanto Deus valoriza e cuida de toda a sua criação. É natural que, por amarmos nossos pets e vê-los como membros de nossa família, nos perguntemos sobre o futuro deles. A Bíblia, embora não nos dê uma resposta clara sobre a presença de pets no céu, oferece esperança de que o céu será um lugar de plena alegria, onde tudo será restaurado à perfeição. Se os pets fizerem parte dessa restauração, será de acordo com a vontade perfeita de Deus, e podemos confiar que sua decisão será a melhor. Assim, ao considerar a questão de se os pets vão para o céu, podemos confiar que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, fará o que é justo e bom para toda a sua criação. E mais importante, podemos ter certeza de que, quando estivermos na presença de Deus, não haverá tristeza ou falta. Tudo será perfeito e seremos completamente preenchidos com a alegria de estar com Ele. Na sociedade atual, os pets têm um papel importante na vida de muitas famílias. Eles são mais do que simples animais. São companheiros que trazem alegria, conforto e até mesmo lições de vida. Muitos pais, por exemplo, incentivam seus filhos a cuidarem de um pet,
para que aprendam sobre responsabilidade, compaixão e compromisso. Ao cuidar de um animal, as crianças experimentam um reflexo do cuidado que Deus tem por nós e por toda a criação. Os pets nos ensinam sobre o amor incondicional. Um cachorro, por exemplo, não guarda ressentimentos. Ele é sempre leal e está pronto para perdoar e amar independentemente das circunstâncias. Esse tipo de amor pode ser um reflexo da natureza de Deus, que ama de forma perfeita e constante. Em hospitais e lares de idosos, vemos o impacto positivo dos pets ao proporcionarem conforto e alegria às pessoas que estão enfrentando desafios físicos ou emocionais. Esse é mais um exemplo de como os animais podem ser uma manifestação do amor e da compaixão de Deus em nossas vidas. Ainda que a Bíblia não fale diretamente sobre ter pets, como os entendemos hoje, há vários princípios que nos ajudam a entender o cuidado de Deus pelos animais. Deus nos criou à sua imagem, e parte dessa imagem inclui a capacidade de cuidar e proteger sua criação. Desde o início, Ele nos deu a responsabilidade de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Gênesis 1:28. Essa não é uma tarefa de dominação violenta, mas de cuidado e administração, refletindo o próprio caráter amoroso de Deus. Ter um pet é uma grande responsabilidade, e ao cuidar bem deles, estamos demonstrando nosso respeito pela criação de Deus. Como parte de sua criação, os animais também participam de seu plano e, embora não possamos saber com certeza se os pets estarão no céu, podemos confiar que Deus é justo e misericordioso. Qualquer que seja a sua decisão em relação aos nossos queridos pets, ela será para o nosso bem e de acordo com a sua vontade perfeita. Quando pensamos no futuro, especialmente no que se refere ao céu, é importante lembrar que a nova terra será um lugar onde toda a criação será restaurada. Isaías 11:6-9 nos dá uma visão desse futuro. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará junto à toca da cobra e a criança desmamada colocará a mão no ninho da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa descrição de paz e harmonia entre os animais é um vislumbre do que está por vir. É uma imagem de um mundo sem violência, onde até mesmo os animais mais ferozes viverão em paz uns com os outros e com os seres humanos. Embora não saibamos se isso inclui nossos pets especificamente, podemos ver que os animais têm um papel importante no plano de restauração de Deus. Reflexão. Ao considerarmos o que a Bíblia diz sobre os pets e os animais, vemos que, embora ela não forneça uma resposta direta sobre o destino dos nossos queridos companheiros, nos oferece uma esperança de redenção para toda a criação. A promessa de Deus é que Ele restaurará todas as coisas e que não haverá mais tristeza, dor ou morte no seu reino. Acreditar que nossos pets podem fazer parte desse futuro glorioso é uma possibilidade real, baseada no caráter amoroso de Deus e na sua promessa de restaurar a paz e a harmonia entre todas as criaturas. Se isso acontecer ou não, podemos confiar que a decisão de Deus será perfeita e justa e que, na sua presença, seremos completamente preenchidos com alegria. Então, meus queridos amigos, conforme foi narrado pelo meu amigo e fiel escudeiro, o cachorrinho Filé, a Bíblia nos ensina que toda a criação de Deus, incluindo os animais, tem valor e propósito. Embora as Escrituras não afirmem diretamente se os pets estarão conosco no céu, vemos muitos indícios de que os animais fazem parte do plano de Deus para a restauração final de todas as coisas. Desde os relatos de harmonia entre os animais no futuro reino de Deus, como descrito por Isaías, até as promessas de um novo céu e uma nova terra em Apocalipse, somos lembrados de que o propósito final de Deus é restaurar a paz e a perfeição que foram quebradas pelo pecado. A presença de animais na nova criação é uma possibilidade que reflete o amor e o cuidado de Deus por todas as suas criaturas. Podemos ter esperança de que, se nossos pets forem parte dessa restauração, isso será de acordo com a perfeita vontade de Deus e será para nossa completa alegria e satisfação. No entanto, mesmo que não seja esse o caso, a Bíblia nos garante que a presença de Deus será suficiente para preencher
satisfazer todos os nossos desejos e nos proporcionar uma felicidade eterna. A promessa da vida eterna com Deus nos dá a certeza de que, na sua presença, não haverá dor, tristeza ou saudade. Ele cuidará de cada detalhe e sua bondade será suficiente para nos preencher completamente. Por isso, podemos confiar que o futuro que Deus preparou para nós será muito melhor do que podemos imaginar, seja com nossos queridos pets ou sem eles.